Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Bruno Bartolit. Está começando mais um vídeo. Você busca saúde, equilíbrio emocional, yoga, nutrição inteligente, anti-envelhecimento e biohacking. Está começando Estratégias para a Plenitude, com Bruno Bartolit. Muito bem, bem-vindos ao meu canal, onde eu posto aqui principalmente os podcasts, as entrevistas que eu faço para o Estratégias para a Plenitude. Tem aqui no canal já a entrevista com a Flávia Lippe, entrevista que está imperdível, uma pessoa que se dedica há muitos anos para entender e estudar sobre felicidade, plenitude. Então acredito que foi uma conversa muito interessante. Mas hoje, e a partir de agora, né, o semestre começa aqui na Europa, na Dinamarca, e eu tenho algumas novidades. Então, um dos assuntos que me pedem e que me sugeriram bastante, fala assim, Bruno, você já dá aula há muito tempo, né? Eu sou professor de yoga desde 2001, então sou mais de 20 anos como professor de yoga. E quem me acompanha sabe que eu já dei aula em muitos lugares, né? Eu gosto dessa ideia, sempre foi meu sonho de espalhar o yoga pelo mundo, que eu acredito que é um conhecimento muito refinado, muito rico. Muita gente não sabe do potencial do yoga, né? Pensa que é só alinhamento postural e força física, mas tem muitas outras coisas também. Então, eu me dediquei. E muita gente me pergunta, poxa, como que faz para se tornar professor de yoga? Quais são as minhas dicas para quem quer se tornar professor de yoga? Tá, então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho primeiro da minha história, como que eu me tornei, tá bom? Eu não tinha nenhuma pretensão em ser professor de yoga e eu sempre tive contato com atividades físicas, assim, ginástica olímpica, surf, jiu-jitsu. E um dia eu conto uma versão longa dessa história, mas para deixá-la bem curta, eu comecei a praticar yoga porque eu precisava, né, de encontrar equilíbrio e eu comecei a ler um livro. Na verdade, eu comecei a ler esse livro primeiro, antes de, de praticar. E foi ele que me influenciou a querer praticar yoga. É um livro chamado Autobiografia de um Yogi, né, do Paramahansa Yogananda. É um dos yogis assim, que foram bem importantes para trazer o conceito e a sabedoria yogi para o Ocidente. Então, o que ele conta nesse livro, por exemplo, que é uma coisa muito tradicional na história do yoga, né? No estilo de vida yogi. Ele conta que ele percorreu a Índia procurando o mestre dele. Né? Tem uma palavra que a gente usa no yoga chamada guru, que é muito mal interpretada. Infelizmente, tem muita gente aí, muitos tipos de coaches que se autodenominam guru. Mas a palavra guru, na tradição yogi, é simplesmente um professor, alguém que tem o peso da experiência. E, enfim, e o Paramahansa Yogananda viaja à Índia em busca do seu guru. Então, essa seria a minha primeira dica para quem quer se tornar professor de yoga. Se você acha interessante ser professor de yoga, a primeira coisa que eu indicaria é que você visitasse diversas escolas de yoga, praticasse com diversos professores, com diversas abordagens. Práticas físicas do tipo Hatha Yoga, Hot Yoga, Bikram, Hatha Vinyasa, Vinyasa Flow, Ashtanga. Muitas dessas técnicas físicas têm abordagens diferentes. E para que você experiencie profundamente o yoga, eu acho que a primeira coisa é encontrar tanto um método quanto um professor que você esteja disposto a dar um mergulho. Isso não quer dizer que você vai ter que praticar esse método para sempre, o resto da sua vida, mas por um bom período. Eu não vou dizer aqui qual que é esse bom período, se é 10 meses, são 5 anos. Isso aí você vai decidindo para frente, né, ao longo do caminho. Mas eu acho importante que você crie um certo vínculo,
apreço especial, tanto pelo professor com quem você vai fazer aula, quanto pelo método que você vai estudar, você vai se dedicar. Essa é a primeira dica. Por quê? Porque, e faz parte da tradição do yoga, que seja uma relação pessoal. Né? Assim como, eu não sei, você vai num médico, num dentista, ele conhece os seus dentes, ou o médico conhece o seu organismo, né? O professor de yoga ele vai estudando as suas reações, as suas possibilidades, as suas capacidades, e junto com ele você vai construindo a sua prática. Então essa seria a minha dica mais importante para você se tornar professor de yoga. Eu separei algumas outras dicas que eu vou deixar lá no meu Patreon. Então quem quiser se aprofundar mais nisso e fazer perguntas sobre isso, entra no meu Patreon lá, é baratinho para ficar sócio, você vai fazer parte de uma comunidade de yogis, gente do mundo inteiro, eu tenho alunos aqui do Brasil, aqui na Dinamarca, então tem conteúdo em inglês, tem conteúdo em português, e lá é um conteúdo mais exclusivo para quem quer se tornar meu aluno ou quer estudar comigo de alguma forma, tá bem? Então conheça lá o Patreon, mas essa eu acho que é a dica mais importante. Visite vários lugares, até você encontrar um que você fala, bom, com esse eu quero criar um vínculo, com esse eu quero criar. É um período de dedicação intensa, e eu acredito que isso vai gerar frutos muito importantes. Tá bom? É bom deixar like no vídeo e deixe seus comentários caso você queira sugira novos assuntos. Como eu disse, muito conteúdo novo vem aqui pela frente, tá bom? Beijo para todo mundo. Namastê.